De fato, às vezes algumas pessoas elas entendem que elas devem investir em determinadas classes de investimento. E isso, na verdade, não é verdadeiro na minha visão. Eu acho que o mais importante é que você consiga identificar muito bem qual é o seu formato ali como investidor, qual é o seu perfil como investidor, que você delimite muito bem o seu ciclo de competências para que você possa alcançá-los dentro daquilo que você consegue aprofundar. Então, o fundo imobiliário, na minha visão, ele funciona muito bem para a grande maioria das pessoas, mas isso não quer dizer que todo mundo necessariamente precisaria investir em fundos imobiliários. Agora, a partir do momento que você está exposto majoritariamente a ações, o que isso te traz como benefício? O seu potencial de crescimento de patrimônio tende a ser maior. A sua exposição a risco também tende a ser maior. A necessidade de você acompanhar mais os seus investimentos também tende a ser maior, né? E, por outro lado, não necessariamente os seus dividendos serão maiores. O fundo imobiliário ele tem uma característica um pouco diferente. Ele tende a ter rendimentos maiores. E por que isso? Porque a natureza implícita faz parte do DNA do fundo imobiliário, a distribuição de 95% do resultado semestral. Consequentemente, há uma natural limitação de crescimento. Você precisa de novas chamadas de capitais, novas emissões para você crescer. Diferente da ação, que ele te paga um dividendo, retém uma parte para investir no negócio. E o fundo imobiliário, ele faz com que você reinvista no seu próprio capital. Então, como ele te distribui 95%, o payout é alto, de fato o fundo é mais limitado em crescimento, mas você pode reinvestir comprando mais cotas e aumentar o seu patrimônio por um outro caminho. Né? As emissões, a gente pode falar disso mais adiante, ela tem características próprias, né? E em algum momento você vai ter que saber discernir qual aquela que está realmente gerando valor e qual que não está, mas eu acho que faz parte do DNA, né? Assim, você tem que entender o produto como ele é, tem que entender a mecânica como ele é. E fazendo uma analogia aqui muito simples, é como entrar no mar, né? Muitos brasileiros hoje, eles estão assim, avistando uma praia, mas ainda sequer colocar o pé na areia. A partir do momento que você coloca o pé na areia e começa a procurar produtos um pouquinho mais sofisticados, você vai adentrando ali, vai tendo aquela experiência de ir no mar. Você vai colocando o pé no raso e nadando no raso, você vai experimentando o mercado, você vai experimentando os fundos imobiliários e vai entendendo melhor até que as ondas vão chegando e você vai lidar com aquilo ali. É inerente ao negócio. Então você vai ter também os desafios ali de romper aquela parte inicial ali do mar, mas os fundos imobiliários têm hoje um nível informacional muito grande, né? Eu acho que nesse ponto, comparando com as ações, os fundos imobiliários têm um nível de transparência e governança já bastante significativo frente às ações. Então, eu acho que quem opta por ter mais fundos imobiliários, opta por ter mais ações, é uma questão muito mais de decisão pessoal. Na média, dá para se compor um portfólio com os dois tipos de ativos, né? Eu queria até fazer uma pergunta para vocês três, para tentar entender um pouco, porque quando o iniciante vem e olha para os fundos imobiliários, a maioria das vezes é com aquela ideia de, eu só vou investir nisso porque me dá uma renda mensal, que eu quero ganhar um rendimento mensal. Isso é verdade ou não na cabeça de vocês? Porque existe, apesar desse potencial de crescimento um pouco mais limitado que você falou frente às ações, talvez não multiplique 10, 20, 30 vezes como uma ação possivelmente pode acontecer, existem alguns fundos que têm esse potencial também de gerar essa valorização da cota. E até a Isa mesmo aqui tem uma carteira que é focada nisso. Como que, até passando para vocês três, como que vocês veem muito isso? Se você fosse meio que definir assim, o perfil do investidor do fundo imobiliário, é o cara que realmente está buscando mais uma renda? Ou também, às vezes, tem um cara que está buscando mais essa valorização assim, também de patrimônio, às vezes com um pouco mais de segurança, dado que você vai ter menos volatilidade e tudo mais, teoricamente, né? Começa lá, Isa. Eu vou fazer um panorama aqui. O que eu acho dos fundos imobiliários? Né? Eles são os ativos mais simples de você explicar para uma pessoa. Porque é muito mais fácil você explicar para a pessoa que você está comprando uma parte de um imóvel do que você está comprando uma parte de uma empresa. Né? Faz parte da cultura do brasileiro já investir em imóvel. Então, o fundo imobiliário traz isso de uma forma muito mais simples. Você pode, a partir de 10, 100 reais, comprar já uma cota ali, ser investidor de um imóvel físico. Né? Então, eu acho que isso é muito mais simples para conversar, para começar com essa pessoa, né? Até dando um panorama geral, hoje 67% da custódia, né,
tá em pessoas físicas, tá? Então não é aquele investidor profissional, não é investidor estrangeiro igual a gente vê em ações. É muito pessoa física justamente porque ele é muito mais simples de se explicar para uma pessoa física, é muito mais simples de se entender. Tem um apelo também da renda mensal hoje isenta. Então todo mês cai ali um dividendo na conta que, poxa, quem não quer isso, né? Hoje em dia, eu acho que principalmente quem está começando a investir, é isso que se busca. Então, na minha visão, esse é o primeiro passo de uma pessoa que está investindo em renda variável. Fundos imobiliários têm praticamente metade da volatilidade de uma ação, com um retorno ali maior, tá? Vou falar aqui quando a gente olhei na janela desde 2012, o retorno do IFIX ele é superior ao Ibovespa com menos volatilidade, tá? Então, eu acho que isso é mais simples, é muito bom para o investidor iniciante. Obviamente, tem aquele investidor que já entende mais, que é mais robusto, que consegue ali investir buscando ciclos, buscando oportunidades ali, mas a maioria é uma pessoa que está começando, buscando um ativo mais simples que uma ação e que, poxa, todo mês cai ali alguma coisa na conta dele, que para ele é excelente. Exatamente. Pegando até o gancho, acho que é até mais fácil ainda, né? Se a gente for pegar aquele investidor mais clássico, aquele investidor assim, um pouco até mais velho do que a gente aqui de uma forma geral, antigamente, né, a acumulação de patrimônio era muito visto como investimentos imobiliários, né? Então todo mundo, e isso acho que até na minha família também, especialmente na parte da minha asiática até inclusive, muito do que se falava era a herança que você poderia dar para gerações futuras. Essa herança não era a questão de liquidez, ou seja, dinheiro de fato, era questão realmente de investimento em imóveis diretos, onde você poderia viver, entre aspas, né, de aluguel ali desses seus investimentos que você acabou herdando ao longo do tempo, nessa sua geração de família, e isso era de fato o acúmulo de patrimônio. E hoje, se a gente pega o benefício que o fundo imobiliário traz, então pegando o gancho até do que a Isa falou, é exatamente isso, né? Você vê que o aluguel hoje, independente do que você diga ou não, né? O aluguel, além de você receber, você pode até receber ele cheio, etc., com a correção, enfim, que a gente já está acostumado de todos os contratos de locação, a gente sabe que você vai pagar imposto, você vai pagar imposto na compra, você vai pagar imposto na venda, você vai pagar imposto de transação. Então, assim, tem uma série de outros custos que são inerentes a esse acúmulo de patrimônio que no fundo imobiliário, por exemplo, já não existe. Então, por exemplo, se o cara ali faz dentro de uma estrutura de fundo imobiliário, a mesma situação, mas ele transforma isso dentro de um fundo imobiliário, ele recebe o aluguel isento de imposto de renda. Então, assim, fica muito mais simples de falar para a pessoa física que, poxa, por que não fazer esse movimento? Além de, claro, a questão da liquidez de ser um ativo listado em bolsa. Assim, respondendo a sua pergunta bem objetivamente, eu não vejo problema nenhum do investidor, seja iniciante ou não, vir para o mercado de fundos imobiliários com essa cabeça da renda. Entendi. Porque essa é a essência. Então, qual é a essência do fundo imobiliário? Uma proteção do patrimônio e uma geração de renda recorrente. Essa é a essência de investimentos imobiliários. O que acontece dentro do mundo dos fundos imobiliários é que hoje uma carteira bem composta, ela vai ter uma altíssima previsibilidade de distribuições mensais, e a questão da proteção do patrimônio, aí vai se olhar caso a caso. Existe um ciclo ali também. A questão é que no imóvel físico, que a pessoa investe, ela não tem alguém precificando o tempo todo, e no fundo imobiliário isso existe. Você tem uma condição de juros que impacta um pouco o preço das costas, mas quando, a Isa foi muito feliz de colocar, você abre um espectro um pouco maior, e aí agora a gente tem que aproveitar o momento que a gente está vivendo. Nós estamos há 30 anos em fundos imobiliários, né? O mercado de fundos imobiliários existe há 30 anos. Se você dividir em 3 fatias, e essa primeira fatia ela vai ser um pouquinho comprometida, mas você vai me entender, porque teve um momentozinho ali que a taxa de juros foi muito elevada. Se a gente desconsiderar um pouco dessa primeira fase, os juros médios no Brasil foram 22%. Se você pegar uma segunda metade, que foi quando os fundos imobiliários começaram realmente a aparecer, e ganhar um pouco mais de tração e visibilidade, mas isso ainda num universo de menos de 100 mil investidores, a taxa média de juros era perto de 13%. Né? Pouco mais, pouco menos, eu estou falando em grandes números. E se a gente pegar os últimos 10 anos, foi cerca de 9,2%, 9,3%. Investir no Brasil não é muito fácil, e mesmo assim, os fundos imobiliários conseguiram, dentro desse contexto, dentro desse cenário, que você teve juros indo a 14 praticamente aí umas 2 vezes, então eles conseguiram ainda assim proteger o patrimônio do investidor e gerar renda recorrente. Então a essência é essa. Então, eu não vejo problema nenhum do investidor iniciante vir para o mercado com essa expectativa, porque ele está vindo com a expectativa correta. Claro, essa é a primeira derivada. As outras derivadas envolvem você selecionar, você montar uma carteira que tenha realmente aderência ao seu perfil e etc. E vai evoluindo, mas a primeira derivada está correta.